Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Rafael Fives, biólogo e professor de biologia formado pela UFRJ, tá bom, pessoal? E você está aqui no canal Biologia Live. Para quem aí tá vindo pela primeira vez, pessoal, aqui no canal eu dou aulas ao vivo de biologia todas as terças e sextas às 5 horas da tarde. Tá bom, pessoal? Então, se você conhece alguém que está precisando de um reforço em biologia, no ensino médio, para o Enem e tal, fala com ele para colar aqui que todas as terças e sextas eu tô dando aula ao vivo de biologia, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa tarde para todos vocês aí no chat. Para quem não está no chat também, está assistindo, uma excelente tarde para todo mundo. É muito bom tê-los aqui nesse dia, né? Nesta sexta-feira, final de tarde na sexta-feira, né? Muito bom ter todos vocês aqui. Pessoal, se tiver algum problema com o áudio, se o ar-condicionado, ó, quem dera. Se o ventilador estiver vazando no áudio, essas coisas assim, aí vocês falam comigo, beleza? Que aí eu desligo o ventilador, passo calor mesmo, fico aqui suando, mas aí vocês vão falando comigo, tá bom, pessoal? Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por ter todos vocês aqui. E já quero começar trazendo os avisos, né, pessoal? Semana que vem, que fique bem claro, pessoal. Semana que vem, terça e sexta da semana que vem, não haverá aula aqui, tá bom? Eu vou estar em São Paulo, vou estar em outro lugar, tá bom? Salve, André, beleza? Eu vou estar em outro lugar, então, pessoal, semana que vem não haverá aula, tá bom? Então, não fiquem aí esperando das 5 horas na terça e na sexta, que eu não vou entrar em live na semana que vem, então fica aí de aviso, tá? E a gente vai voltar na outra semana, pós-feriadão, né? Então, no dia 12, né, é feriado, eu não vou dar aula, deixar o pessoal descansar, também tem compromisso dia 12, mas aí, né, no resto da semana a gente continua a nossa grade normal. Tá bom, pessoal? Como vocês já podem ter visto aí no título da nossa live de hoje, pessoal, que é o quê? Histologia, né? Nós vamos aprender histologia hoje, tá bom, pessoal? E mais especificamente, vamos aprender sobre o tecido epitelial, tá bom, pessoal? Então, vem comigo, vamos começar a nossa aula, que eu acredito que a aula vai estar bem legal hoje, tá? Então vamos lá para nossa aula. Bom, pessoal, estamos aqui para nossa aula de histologia, né, pessoal? Mais uma vez, Rafael Fives, sou eu, a data de hoje, 1º de outubro. Um feliz outubro para você aí, que esse mês de outubro seja de muitas vitórias para você, tá bom? Então, pessoal, primeiramente, vamos falar aqui um pouquinho, né? Vamos começar a falar de histologia, né, pessoal? O que significa histologia, né? Fiz até uma brincadeirazinha aqui, né, com um plano de fundo, né? Mas isto, pessoal, significa o tecido e logia significa estudo, tá, pessoal? Então é o estudo dos tecidos, tá? Então, pessoal, a brincadeira aqui, né? Temos várias imagens de tecidos ali atrás, né? Mas não é bem, né? É o badunts. Mas não é bem esse tipo de tecido que nós vamos aprender hoje, né? Se eu fosse, né, não sei, se eu fizesse moda, alguma coisa assim, talvez eu saberia explicar para vocês os diferentes tipos de tecidos, né? Mas, como eu faço biologia, não é bem, pessoal, esse tecido, tá? Que a gente vai falar hoje. Mas que fica aí claro, tá? Histologia, tá? É o estudo dos tecidos, beleza? Então, vamos que vamos. Pessoal, nós já vimos na última aula, nós vimos sobre desenvolvimento embrionário, sobre fecundação, sobre todas essas coisas, né? E nós vimos sobre os diferentes tipos, né, de seres vivos, né? Quando a gente falou de células, eu falei também com vocês sobre seres unicelulares e pluricelulares, né? Então, pessoal, nessa pequena introdução aqui, ó, sabemos que todos os animais e plantas são pluricelulares, ou seja, são formados por grande número de células que funcionam de maneira integrada no organismo.
Tá bom, pessoal? Então a gente sabe que de uma única célula se origina todas as outras células do ser vivo, né? E todas essas células de um organismo estão trabalhando de maneira integrada, estão de maneira conjunta nesse organismo, tá bom, pessoal? E você vai se lembrar na nossa primeira aula né, sobre ecologia, e eu falei com vocês sobre os níveis de organização. Eu falei, mas só que a ecologia vai focar nesses níveis aqui, né? Organismo, população, comunidade, né? Ecossistema, bioma. A ecologia vai focar nesses níveis de organização da vida. Os outros níveis de organização da vida que vieram antes vão ser outras ciências, né? Vamos dizer assim, vão ser outras áreas de estudos da ciência, tá? Então, pessoal, só relembrando aqui para vocês, ó, primeiramente a gente viu lá no nível de organização da vida, que lá o primeiro nível vai ser o átomo, tá bom, pessoal? Vai ser o átomo, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Em seguida, os átomos, eles se juntam e vão começar a fazer o quê? A formar moléculas, né, pessoal? Então, os átomos agora juntos estão formando moléculas. Essas moléculas, elas vão se juntando e vão formar organelas. Essas organelas, pessoal, se juntam, né, e vão formar o quê? Uma célula, tá bom? E um conjunto de células, essas células, né, vindo em conjunto, vão formar o quê? O tecido, tá? Então, você já está começando a ver qual é a definição de tecido aqui na biologia, né? Não é feito de algodão, poliéster e etc e tal. Mas aqui, pessoal, tecido é um conjunto de células, tá bom? Um conjunto de tecidos, pessoal, a gente vai formar o quê? Um órgão, tá? O exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o coração. Então, vários tecidos trabalhando ali na mesma função vai formar o quê? Um órgão, tá? Então, em seguida, o que acontece, pessoal? Esses órgãos se juntam e vão formar o quê? Um sistema. Não achem estranho, não, mas enfim, né? Aqui está o coração e aqui está o sistema urinário, né? Então, meio que assim, é porque não tinha só a urina, só a bexiga, e não tinha aqui o sistema circulatório. Então eu tive que mesclar, tá bom? Os sistemas com os órgãos, tá? Mas lembrando, o coração vai fazer parte do sistema circulatório, um rim vai fazer parte do sistema urinário, excretor, né? Então lembrem-se sempre disso, tá bom? Então, pessoal, só para vocês lembrarem, né? Os órgãos, eles são um conjunto, tá? De tecidos. Então, um outro exemplo que eu posso dar para vocês aqui é do estômago, tá? Por exemplo, no estômago nós temos um tecido, né, que é especializado no revestimento. Nós temos um outro que dá resistência à parede estomacal. Nós temos um outro que permite a contração do estômago. Então, um conjunto de tecidos, eles têm várias funções, vai formar um órgão, tá bom, pessoal? Então, agora vamos falar sobre o quê? Os tecidos, tá? Hoje, neste momento, nós estamos aqui na aula de biologia. Nós estamos bem aqui. Vocês vão lembrar, a gente já falou de célula, a gente agora vai falar de quê? De tecidos. Posteriormente, nós vamos falar sobre os sistemas, apesar da gente já ter falado sobre o sistema reprodutor humano, e nós já aprendemos os órgãos e já aprendemos ele como sistema, tá? Então, pessoal, mas hoje a gente vai aprender o quê? Sobre os tecidos. Então, vamos lá definir melhor o que é o tecido, né? Bom, pessoal, assim, né, o conjunto de células especializadas de mesma origem embrionária, que apresentam interdependência e desempenham funções comuns, chama-se tecido. Então, é um conjunto de células especializadas, tá? Que eles vão ter a mesma origem embrionária ali, que vão apresentar interdependência e vão desempenhar funções em comum. Isso a gente vai chamar de tecido, esse conjunto dessas células desempenhando funções comuns, tá bom? Em comum. Então, pessoal,
Entre os vertebrados, há 4 tipos básicos de tecido: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Então, que fique claro aí, nesta aula, né, a partir de agora, né, nas aulas sobre histologia, nós vamos aprender sobre essa parte, os tecidos dos vertebrados, tá bom? Esses 4 tecidos, nós vamos aprender sobre o tecido epitelial, sobre o tecido conjuntivo, sobre o tecido muscular e sobre o tecido nervoso também, beleza? E olha só que interessante também, pessoal. Todo tecido, todos esses tecidos aqui, pessoal, vão apresentar o quê? Uma matriz extracelular, tá? Essa matriz extracelular, ela é formada por substâncias intercelulares que são sintetizadas pelas próprias células que pertencem a esse tecido, tá? Que vão preencher o espaço existente entre elas. Então, a matriz extracelular vai ser substâncias, tá, intercelulares que vão estar ocupando, preenchendo o espaço entre as células do tecido, tá bom? Essa vai ser a função, isso vai ser a função, né, da matriz extracelular. E o que é interessante também, pessoal, é que a quantidade de substâncias que compõem essa matriz extracelular, pessoal, vai variar entre esses quatro tipos de tecido, tá? Então, vai variar, beleza? Então, por exemplo, o tecido epitelial que nós vamos ver, ele é o que menos tem matriz extracelular, tá bom? E a gente já vai entender o porquê que ele é o que menos tem matriz extracelular. Bom, como eu já adiantei aqui, nós vamos falar sobre esses 4 tipos de tecidos aqui, tá bom? E primeiramente, na aula de hoje, como já está até aí no título, nós vamos aprender sobre o tecido epitelial, tá bom? Então vamos comigo aqui. Uma observação importante. Uma observação aqui, né, com o transporte dos Jauer. Nem todos os seres pluricelulares são formados de tecidos, tá? Estes são as esponjas, as algas e os fungos, tá bom, pessoal? Então, olha só. Nem esponja, nem alga, nem fungo tem tecidos verdadeiros. E isso é interessante também, pessoal. O porquê das algas não serem classificadas no reino das plantas é exatamente por isso, porque elas não possuem tecido, diferentemente das plantas. As plantas possuem tecido, tecido de revestimento, tecido, entre outros. Ele tem entre outros tecidos, né? Então, diferente das algas, as algas, mesmo as pluricelulares, elas não vão formar tecidos verdadeiros, tá bom? Então, é por isso que as algas, elas vão estar em qual reino? Protoctista, elas não vão estar no reino das plantas, tá bom? Então, vamos que vamos. Vamos falar agora sobre o quê? O tecido epitelial, pessoal. Primeiramente, as características do tecido epitelial. Então, olha só. O tecido epitelial, o epitélio, a gente também vai chamá-lo de epitélio disso, epitélio daquilo, é constituído por células poliédricas, tá? Então, elas vão ter forma 3D, assim, tridimensional, justapostas e firmemente unidas, ou seja, estão todas bem juntinhas e estão bem unidas, tá? Como eu falei, já adiantei para vocês, possui pequena quantidade de substâncias intercelulares. Por quê? É uma consequência. Por elas estarem justapostas e firmemente unidas, isso não dá muito espaço para a matriz extracelular, né? Vamos dizer assim, se criar. Então, elas vão ter pequena quantidade de substâncias intercelulares. Vai ser pouca a matriz extracelular delas, tá bom? E outra que eu até botei aqui de vermelho, eu espero que seja vermelho, que eu até botei aqui de vermelho para vocês. Para quem não sabe, eu sou daltônico, tá, pessoal? Então, por favor, se eu errar uma cor, por gentileza, não me crucifiquem. Mas uma coisa muito importante do tecido epitelial, pessoal, é a ausência de vasos. Acha que qual é, cara? Não zoa, não. É vermelho, ó. Tá igualzinho aqui do meu apontador a laser. Qual é? Qual é, cara? Isso é uma vacila. É vermelho, pô. Eu acho que é vermelho, cara. Não faz isso comigo, não. Não sou daltônico, não, cara. Qual é?
Você vai ver, cara, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou comprar aquele óculos e nunca mais vou confundir as cores. Vocês nunca mais vão poder me zoar. Mas então, pessoal, o que tá aqui é, ó, a ausência de vasos sanguíneos. Pessoal, isso daqui é uma característica muito importante, tá? Do tecido epitelial, tá bom? Então, pessoal, se o tecido epitelial não tem vasos sanguíneos, a nutrição das células vai ocorrer como? Por meio de difusão dos nutrientes, tá bom? Então, a partir do quê? Do tecido conjuntivo adjacente. Então, vem comigo, olha só. Aqui está o tecido epitelial, tá? Aqui nós temos uma outra estrutura que é a lâmina basal, que vai ser a base do tecido epitelial e vai fazer com que ele fique ancorado, né, e ligado ao tecido conjuntivo também. E é uma coisa importante, sempre que tiver um tecido epitelial, vai ter um tecido conjuntivo ali depois do tecido epitelial, tá bom? Vai ter esse tecido conjuntivo adjacente, tá bom? Então, pessoal, ele vai estar associado a ele. Então, por isso que aí vem a coisa interessante, né? É por isso que a nossa pele, tá, pessoal? A gente não chega e fala assim, a nossa pele que é um tecido. Não. A nossa pele, pessoal, é um órgão. Eu falei para vocês no primeiro slide, né? Que o conjunto de tecidos vai formar um órgão. E olha só, eu tenho o tecido conjuntivo e eu tenho o tecido epitelial aqui. Então, a nossa pele, na verdade, não é só o tecido. A nossa pele é um órgão e é o maior órgão do nosso corpo, tá bom? Então, por quê? Porque ela é formada por vários tipos de tecido, tá bom? Então, vamos que vamos. Essas são as características e que eu falo aqui. A mais importante não, né? As três que estão aqui é importante. Células justapostas e firmemente unidas, pequena quantidade de matriz extracelular e ausência de vasos sanguíneos. Isso é extremamente importante, tá? Então vamos lá. Essas são as características. Agora as funções, né, do tecido epitelial, né? Nós temos como função revestimento e proteção da superfície do corpo, dos órgãos e cavidades corporais. Então, o tecido epitelial vai ter uma função de revestimento e proteção. Vai ter a função de absorção de substâncias lá no intestino e nos rins, tá? Vai ter a função de secreção de substâncias, que são as glândulas, tá? Que a gente vai falar. E também uma função sensorial lá no neuroepitélio olfativo, tá bom, pessoal? Então essas aqui vão ser as funções do tecido epitelial, tá? Então, nós vamos classificar, né, didaticamente o tecido epitelial em dois. Em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular, tá? Então, quem é o tecido epitelial de revestimento? O tecido epitelial de revestimento, o que ele faz? Ele reveste órgãos externa ou internamente. Então, o tecido epitelial de revestimento vai revestir, tá? Então, é bem tranquilo, é bem, né, instintivo. Você escuta epitelial de revestimento, a função é revestir, beleza? E o tecido epitelial glandular, né, que ele vai produzir e liberar substâncias como hormônios, enzimas, saliva, leite, suor e etc. Tá? Então vai ser a função do tecido epitelial glandular, vai ser produzir e liberar substâncias. Então agora, pessoal, nós vamos ver, né, cada um desses tipos de tecido, cada um dos tipos de tecido epitelial. Salve, Verônica, valeu. Mozão, obrigado pelo segundo mês. Muito obrigado pelo segundo mês de sub. Muito obrigado. Então, pessoal, uma observação aqui que é interessante vocês saberem também. Eu não sei se pode cair de forma de pegadinha, né? Alguma coisa assim no vestibular por vocês. Muito obrigado, amor. Muito obrigado. Valeu mesmo pelo Prime, tá? Então, olha só que interessante.
há epitélios de revestimento, tá? Que, além de revestirem o órgão, vão secretar substâncias, tá bom? Então, ó, por exemplo, o epitélio que reveste internamente o estômago também vai apresentar células especializadas que secretam ácido clorídrico. Então, é uma coisa que vocês vão perceber que na biologia é sempre assim, né? Ah, é assim e assado, mas, né, vai ter a sua exceção, tá? Então, vai ser sempre assim na biologia. Então, a gente classifica de revestimento e glandular, mas vai ter a sua exceção ali, né? Que, por exemplo, aqui, né, o epitélio que reveste o estômago internamente vai também secretar substâncias, tá bom? Então, não sei se pode cair como uma forma de pegadinha, né, em algum vestibular, mas é interessante vocês terem isso em mente, tá? Então, vamos lá para os tipos. Estamos lá aqui, então, temos os tipos de revestimento, né, pessoal? Então, ó, no epitélio de revestimento, tá? O epitélio de revestimento vai ser classificado de acordo com o número de camadas de células ou com a forma dessas células, tá bom? Então, olha só, a gente já parte para o epitélio de revestimento, né? Porque a gente já falou, qual é a função dele? Revestir. Ele não, como já falamos, né? Ele não vai só revestir a pele, né? Mas ele vai revestir formando mucosas, tá bom? Vai revestir o tubo digestivo, o sistema respiratório e etc. Mas o que é importante do epitélio de revestimento é a classificação, como nós classificamos o epitélio de revestimento, tá bom? Então, olha só, quanto ao número de camadas, né? Então, a gente vai ver quanto ao número de camadas a gente vai classificar este epitélio. Então, a gente vai chamar de simples ou estratificado, tá? Que ele vai ser constituído, é o epitélio que é constituído por uma única camada de células, como a gente está vendo aqui. Essa única camada de células aqui, nós vamos chamar ela de epitélio simples ou estratificado, tá bom? Estratificado. Olha só, o exemplo é o epitélio que vai revestir o ovário. Ele é simples, é um epitélio simples ou estratificado, tá bom? Nós também vamos classificá-los como estratificado, porque, olha só, o estratificado é bem tranquilo, né? Enquanto o simples ou estratificado só tem uma camada, o estratificado vão ter o quê? Várias camadas. A gente pode ver aqui, ó, que tem várias camadas de células, tá bom? Então, por exemplo, como está aqui no livro, ó, encontrado em parte da uretra, tá bom? Esse tipo de epitélio. E também nós vamos ter, pessoal, o pseudoestratificado. Deixa eu só beber uma água aqui. Então, pessoal, nós vamos ter o pseudoestratificado. Ele vai possuir apenas uma camada de célula também. Mas a aparência dele, né, faz com que a gente ache que ele seja o quê? Estratificado. Porque, ó, tá vendo, ó? Tem um núcleo aqui, um núcleo embaixo, um núcleo em cima, um núcleo no meio, um núcleo em cima, um núcleo embaixo. E a gente acaba achando que são várias células, né? Que só o núcleo tá apagado, a gente não tá conseguindo ver. Mas, na verdade, ele é, pessoal, pseudoestratificado. Ou seja, né, que tá até aqui, do grego pseudo, que é falso, tá bom? Então, lembre-se disso. O pseudoestratificado, ele tem uma camada, mas ele aparenta ter mais de uma camada, tá bom? Esse daqui vai ser o epitélio que reveste a traqueia, por exemplo, tá bom? Essa é a classificação do epitélio de revestimento quanto ao número de camadas, tá? Então, vamos lá. Quanto ao número de camadas. E agora, quanto ao formato, quanto à forma das células. Olha só. A gente vai classificar em cúbico, tá? Que as células têm formato de cubo mesmo, tá? Então, olha só. Esse daqui, ó, já tem duas camadas e é cúbico. Então, o que nós chamaríamos de quê? É um tecido epitelial estratificado, porque tem mais de uma camada, cúbico, tá? Por quê? Porque tem a forma de um cubo, tá bom? Nós também temos o formato, né, o tipo cilíndrico, prismático ou colunar,
tá? Pode aparecer qualquer um desses 3 nomes. Normalmente aparece o prismático, tá? Mas colunar e cilíndrico é bem, né? É bem tranquilo de você... o colunar ou cilíndrico, beleza, é aquele mais comprido, né? Então elas são cilíndricas, né? São mais compridinhas aqui as células, tá? Vamos ter o pavimentoso ou escamoso. Vocês podem ver aqui que parece uma escama, né? Que é nada mais, nada menos que o que? As células estão achatadas, tá bom? Então esse é o pavimentoso. Parece que foi pavimentado ali, ou escamoso, tá? E nós vamos ter também, pessoal, o epitélio de transição, tá? Ela vai possuir... O que é o epitélio de transição? Ele possui células com formatos diferentes, arranjadas em mais de uma camada, tá? Então, vai ter vários formatos diferentes de célula, tá? Nessas colunas de células. E esse vai ser chamado o epitélio de transição. Eles vão ser encontrados na bexiga e em parte da uretra, tá bom, pessoal? Então, esse daqui é o quê? O tecido epitelial de revestimento, que nós vamos classificá-lo de acordo com o número, que aí a gente vai ver se é simples ou uniestratificado, ou ele vai ser estratificado ou pseudoestratificado, e de acordo com o formato das células, né? Que pode ser cúbico, cilíndrico, prismático ou colunar, pavimentoso, escamoso ou um epitélio de transição, tá? Quem fez isto aí e tá no chat aí, né, vai lembrar das aulas práticas de histologia, né, que tem um corte, né, e você tem que ir lá ver, tem um corte histológico que você tem que ficar identificando. Aqui tá isso aqui é cúbico, isso aqui é cilíndrico, isso aqui é estratificado, isso aqui é simples, é isso, aquilo. O terror dos universitários, histologia, né? Então, eu ia falar que não recomendo a ninguém fazer, mas se você quer fazer alguma faculdade na área da saúde, você vai precisar fazer histologia também, né? Salve, Will! Beleza? Como é que você tá, cara? Tranquilo? Então, né, se você for fazer alguma faculdade na área da saúde, você vai ter que aprender sobre histologia mais a fundo. Então, pessoal, é isso daqui, o epitélio de revestimento, tá? Vamos lá. Agora, pessoal, como eu falei, tem o epitélio de revestimento e temos também o epitélio glandular, né? Aí eu botei de glandular, né? Mas é o epitélio glandular, tá bom? Então, pessoal, o que é isso? São o tecido epitelial glandular, ele é especializado na secreção de substâncias, como eu já falei, tá? E elas se organizam, né? As células desse epitélio se organizam em estruturas chamadas glândulas. Beleza? De acordo com o modo de secreção, podem ser classificadas em exócrinas, endócrinas ou mistas, tá bom? Então, como a gente já falou, as glândulas elas vão secretar hormônio, leite, saliva, suor, lágrima, tá bom? E várias outras coisas. São essas substâncias, né, que as glândulas vão secretar. E isso é o quê? É tecido epitelial glandular. Tá bom? Então vem comigo aqui. Primeiramente aqui, as glândulas exócrinas, pessoal. Olha só, vamos ver os três tipos de glândulas agora, tá bom? Ó, as glândulas exócrinas. Então, olha só, a palavra exócrina vem do grego exos, que é fora, e crino, secreção. Então, são as secreções para fora, né? Vamos dizer assim. Então, pessoal, esse tipo de glândula vai apresentar duas partes, tá bom? Vai ser a porção secretora, tá? E o ducto excretor, como tá aqui, representado em azul e amarelo, ó. A porção secretora, que vai secretar a substância, e a porção que a gente vai chamar de ducto excretor, tá bom? A porção secretora, como o nome já diz, vai, né, secretar, vai produzir secreções, tá bom? Que vai ser transportada, tá, até a superfície do epitélio, tá bom? Através do ducto. Então, por exemplo, as glândulas, pessoal, as glândulas sudoríparas, né, as sebáceas, as mamárias e a salivar, são glândulas exócrinas, né? A gente
produz, as nossas glândulas estão secretando, por exemplo, saliva, e ela secreta aqui e vai pegando o duto até sair na superfície epitelial. Essas são as glândulas exócrinas, tá? Em segundo lugar, nós temos as glândulas endócrinas, né? Como o nome já diz, o nome dessa glândula vem do grego endo, que é dentro, e crino, secreção, que é secreção para dentro, tá bom, pessoal? Ou seja, essas glândulas, elas não vão possuir um ducto excretor, tá? Eles vão ter ali o local, né, onde tem a excreção, né, a porção secretora, na verdade, onde tem a secreção, que é a porção secretora, tá? Então, as secreções dessas glândulas endócrinas vão ser denominadas hormônio, tá? E elas vão ser o quê? Liberadas diretamente, ó, na corrente, na circulação sanguínea, tá? Então, por exemplo, nós temos a glândula pituitária, o timo, as glândulas suprarrenais, a tireoide, tá bom, pessoal? Os ovários, quando estão lá secretando os hormônios. Então, essas glândulas são o quê? Glândulas endócrinas, beleza? Por fim, ó, nós temos o quê? As glândulas mistas, né? As glândulas mistas, né? Que nada mais é do que o quê? Apresenta uma porção exócrina e uma porção endócrina, tá bom? Então, por exemplo, o que a glândula mista que nós temos no nosso corpo, quem é? O pâncreas, tá? Então tá aqui o pâncreas, tá? Uma representação aqui, né? Um desenho do pâncreas, tá bom? O que acontece? A porção exócrina do pâncreas, o que ela vai fazer? Vai produzir enzimas digestivas, tá? Que vão ser secretadas no interior do intestino delgado, né? E a porção endócrina, tá, pessoal? Vai possuir grupos de células diferentes que vão produzir hormônios, como o glucagon e a insulina, tá? Então, ela é uma glândula mista, beleza? Então, nós temos as exócrinas, nós temos as endócrinas e agora nós temos as glândulas mistas. Beleza, pessoal? Então, esses são os dois tipos de tecido epitelial que nós temos. O de revestimento, que nós classificamos, como já vimos, de acordo com o número de camadas e de acordo com a forma das células. E nós temos o epitélio glandular, tá bom? Que ele vai ser, né, nada mais é do que o quê? As glândulas, tá? Que vão secretar substâncias e elas podem ser exócrinas, podem ser endócrinas ou podem ser mistas. Beleza? E a gente já chegando no início do final da aula, né, pessoal? A gente vai aprender um pouquinho sobre as especializações das células dos tecidos, né? Que é uma coisa muito importante também, tá? Então, olha só. As células dos tecidos apresentam especializações que contribuem para a união e comunicação entre elas. E essas especializações a gente vai começar vendo quem? As junções celulares. E tá aqui na imagem, vamos ter 4 junções celulares aqui interessantes da gente ver aqui. Ó, nós vamos ter como junção celular a zônula de adesão, que ela o quê? Proporciona maior resistência às células, evitando o rompimento, tá vendo? Ó, tá bem aqui, deixa as células mais juntas, que elas não vão conseguir, elas não vão se romper, tá? Melhor dizendo, temos a zônula de oclusão, tá? Impede a passagem de substâncias presentes no meio extracelular para dentro das células. Então, ó, tá vindo alguma substância aqui? Se for uma substância muito grande, tal, ó, não vai passar. Essa zônula de oclusão aqui não vai permitir que passe nada aqui, tá bom? Outros tipos aqui também. Nós temos os desmossomos, proporciona resistência e rigidez ao epitélio, tá? E também nós temos as junções comunicantes, tá? Como o próprio nome já diz, permitem a comunicação entre os citoplasmas de células vizinhas. Então, o que acontece, pessoal? Os desmossomos, as zônulas que a gente acabou de ver, pessoal, todos eles vão fazendo o quê, né? Juntando, deixando elas bem juntas. Porque, ó, é muito importante. Eu puxo aqui minha pele,
e eu não arrebento a minha pele, eu não quebro a minha pele, vamos dizer assim. O que eu faço? Eu puxo a minha pele e ela volta pro lugar, tá certo? Eu não arranco, né, vamos dizer assim, pedaços do meu tecido epitelial. Tá? Por quê? Porque essas células estão muito bem unidas. Tá bom, pessoal? Então, isso tudo é para quê? Exatamente para isso. Para impedir que se rompa, né? Que elas meio que se rompam mesmo. Também impedir o quê? Micro-organismos de entrar. Isso daí a gente vai ver daqui a pouquinho também. Tá? Então, primeiro vão ser as junções celulares, né? Que vai ser os demossomos, junções comunicantes e as ônulas que a gente viu, tá? Em segundo lugar, nós temos o quê? As microvilosidades, tá bom? Então, olha só, aqui tem uma foto. Isso aqui, pessoal, é um intestino, tá bom? E aqui a gente vai dando um zoom no nosso intestino, tá bom? Olha só, aí no nosso intestino tem as dobras intestinais. Aí a gente dá um zoom nas dobras intestinais, nós temos as vilosidades. Aí a gente dá um zoom nas vilosidades, a gente vai até nas células, o que a gente acha? As microvilosidades, tá bom? E essa especialização, o que ela faz? Para que ela? É que ela vai aumentar, pessoal, em muitas vezes a superfície da membrana plasmática, ampliando assim a área de contato com o meio externo. Então, desse modo, as células vão ter uma maior capacidade de absorção, tá bom? Então, aqui no intestino delgado, a gente está o quê? Precisando o quê? Absorver os nutrientes ali, tudo, etc. O que vai acontecer? O nosso intestino sofreu várias dobras assim, né? Que vão ser o quê? Essas vilosidades, essas microvilosidades, que vão aumentar ainda mais a superfície de contato aqui para quê? Para acontecer a absorção de nutrientes. Então, por exemplo, se eu tenho o meu intestino, que ele é um tubo reto, eu só estou pegando só essa parte aqui de cima, né? Se ele é um tubo reto assim. Mas agora que ele tem várias dobras, várias vilosidades e várias microvilosidades, vai aumentar muito mais a minha superfície de contato, a minha área para absorção. Tá bom? E uma coisa interessante também, pessoal, eu não sei se vocês já viram aí nos alimentos que vocês comem, né? Mas tem alguns alimentos que vê assim, não contém glúten. Ou, né, pode também ter um alimento que vai falar contém glúten, né? Por quê, pessoal? O glúten, pessoal, vai ser uma proteína, pessoal, que vai estar presente no trigo e na aveia, por exemplo, tá bom? O que acontece? Quando a gente ingere o glúten, o organismo da pessoa, pessoal, muito mais a quem tem intolerância a glúten, né? O organismo dessa pessoa vai reagir fazendo o quê? Agredindo as microvilosidades, tá? Da membrana das células do intestino. O que vai acontecer? Vai prejudicar a absorção dos nutrientes. Então, se eu sou intolerante a glúten e estou consumindo glúten, o que eu estou fazendo? Eu estou atacando isso daqui. Meu corpo vai falar assim, cara, eu não quero consumir glúten, para com isso. E vai começar a atacar o quê? As microvilosidades do intestino. Isso não vai só afetar a absorção de glúten, mas também vai afetar a absorção de todos os nutrientes que a pessoa está comendo, que faz parte da dieta dela. Tá bom? Então, o nome disso é doença celíaca. Tá bom? Nós temos os cílios também, pessoal. Então, pessoal, os cílios é uma modificação para quê? Por causa do movimento, tá? Eles vão meio que gerar um fluxo, tá? Eles vão ficar se movimentando e eles vão gerar um fluxo, tá bom? Que vai ajudar, né, no deslocamento ali das substâncias que estão passando por ali, tá bom? Esse daqui é o exemplo do epitélio interno da traqueia, tá bom, pessoal? Então, nesse caso aqui, os cílios eles vão se movimentar em uma única direção, fazendo o quê? Auxiliando na expulsão de micro-organismos e de partículas presentes no ar que a gente está inspirando. Beleza? Esse aqui são os cílios, uma das especializações. Outra especialização, quem são? Os
estereocílios, tá bom? Os estereocílios são diferentes dos cílios, tá bom? Esses aqui, pessoal, são prolongamentos citoplasmáticos longos, tá bom? E eles são imóveis, tá? E eles podem ser encontrados, por exemplo, na orelha interna, tá bom? Então, os estereocílios, eles também vão aumentar a superfície das células, facilitando a troca de substâncias com o meio externo, tá? E, pessoal, agora, para a gente já chegar no final, nós vamos falar agora, pessoal, sobre a pele, tá bom? Sobre a nossa pele. Muitas pessoas podem ter dúvidas sobre a nossa pele e tal, então fica calma aí que daqui a pouquinho a gente já está acabando a aula, tá? Então, pessoal, a pele, né? Bom, a pele, como eu já falei com vocês, e coloco aqui novamente, a pele é o maior órgão do corpo formado por, né, a pele, por pele e anexos, como unhas, pelos e glândulas. E ele tem como função, pessoal, proteção, tá? Então, a pele vai funcionar como uma barreira para impedir a entrada de micro-organismos, tá bom? Ela vai ajudar como também na manutenção da temperatura. A pele vai ter essa função, então ela vai evitar a perda excessiva de umidade, vai também participar da produção e liberação de suor e pela capacidade também dos vasos sanguíneos dilatar-se ou contrair-se, tá? Que vai aumentar ou diminuir a quantidade de calor perdida para o ambiente, beleza? Então a pele vai ajudar na manutenção da temperatura. Além disso, quando ela vai recebendo UV, ela vai ajudar, recebendo os raios UV, ela vai ajudar na ativação da vitamina D, tá? E ela também vai promover sensações relacionadas ao tato, tá? Então, a pele vai mais uma função da nossa pele, do maior órgão do nosso corpo, tá bom? Então, vamos lá. A pele, pessoal, ela é formada, né, por duas camadas, tá? A epiderme, tá? Que ela é o que? É composta de tecido epitelial. A epiderme vai ser composta por tecido epitelial e a derme, que é formada por tecido conjuntivo. Vocês podem ver aqui, pessoal, que como eu falei com vocês, a epiderme não é vascularizada. Ela é avascular. Então, olha só, os vasos sanguíneos aqui, que vocês estão vendo, os capilares, né? Estão aqui na derme. Aonde? No tecido conjuntivo. Tá bom? Lembre-se disso. Então, vamos ver aqui. Também é importante falar com vocês, pessoal, que embaixo da derme também tem uma camada, pessoal, que é de tecido conjuntivo frouxo, tá bom? E essa camada vai receber o nome de tela subcutânea, tá bom? Porque essa tela subcutânea, ela vai ter importante participação também no Princess Rosa. Valeu, obrigado pelo follow, Princess Rosa, seja bem-vinda. Muito obrigado. Então, pessoal, a tela subcutânea, tá? Ela vai ter importante participação. Seja muito bem-vinda, tá? Fica à vontade aqui na nossa aula de biologia. Já estamos falando sobre a pele, tá? Estamos falando sobre tecido epitelial, tá? Então... valeu, muito obrigado. Então, fique à vontade, tá? Então, pode pegar a carteira aí, sentar, escolher qualquer carteira na sala, tá bom? Pegar o caderno que a gente está aqui dando aula de boa. Então, seja muito bem-vindo. Então, meus queridos e minhas queridas, como eu falei com vocês, a tela subcutânea vai ter importante participação no controle, né, térmico dos animais, tá? Por quê? Porque ela vai ser rica em células adiposas, tá? Ou seja, as células que armazenam gordura. Então, elas vão conseguir, pessoal, conter, a palavra conter, vamos usar a palavra conter, né? Vai conseguir conter o calor do nosso corpo. Então, vai ter
grande ajuda grande ajuda na regulação térmica, tá bom? Isso, como o André botou aí, nós temos um grupo no Discord, tá bom? Para tirar dúvida, para conversar. Quando eu dou questões, passo o speedrun de questões, né? Então eu boto o material lá, com todas as questões, com gabarito. Então, quem quiser lá, tá aí no Discord, o Will colocou aí. Muito obrigado, Will. Exclamação Discord, só ir lá. Então, pessoal, vamos lá. Continuando aqui. Agora, a gente sabe que a pele é dividida em epiderme e derme. Vamos continuar aqui. Pessoal, vamos falar primeiramente sobre a epiderme, tá? A epiderme, tá? Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, Princess. Valeu mesmo. Você é professora de biologia também? Porque se for, cara, muito legal. Pode entrar também lá no Discord e ajudar o pessoal nas dúvidas, se quiser. De história, show. Pode entrar também, se o pessoal tiver dúvida em história. Poxa, muito obrigado. Muito legal, muito legal. Mais uma vez, seja bem-vinda. Tamo aí, né? E muito obrigado também. Se indicar para umas pessoas aí, valeu também. Então vamos lá, pessoal. Olha só, como a gente conversou, a epiderme é formada por o quê? Por epitélio pavimentoso e estratificado. Aí, ó, o Will tá aí também, ele é professor de português. Tem a Keila também, que é professora de português, que tá lá no Discord também. Tem bastante professores lá no Discord. Tem o André também, né, que é professor de biologia também, que tá aí no chat também, o The Entomologist, né? Então, seja muito bem-vinda, Princess. Então, pessoal, como eu falei, a epiderme é formada por quê? Por epitélio pavimentoso e estratificado. Lembra como a gente viu lá? O tecido de revestimento, ele vai ser classificado, né, de acordo com o número de camadas e de acordo com a forma. Então, olha só, ele vai ser, né, pavimentoso e estratificado. Então, vai ter várias camadas e lá no final vai ser o pavimentoso ou escamoso. Tá bom? Olha só, pessoal. As células aqui mais profundas, tá, da epiderme, elas vão estar fazendo o quê? Sofrendo constantemente o quê? Mitose, se dividindo, tá bom? E o que? Para quê? Para substituir essas camadas aqui mais superficiais. Então, conforme elas vão se dividindo, elas vão empurrando essas camadas. Como é o normal, que todo mundo sabe, a nossa camada de pele morta vai o quê? Caindo, vai soltando, tá bom? Então, lembrem-se disso, tá? Tá em constante processo de mitose aqui e tá empurrando as outras células aqui para cima, tá? Os queratinócitos e melanócitos são os principais tipos de células presentes na epiderme, tá bom? Não são os únicos, mas vocês podem ver aqui, ó, queratinócito, 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 tá? Vão ser os principais tipos de células na nossa epiderme, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, né, os queratinócitos, tá? Eles vão ser o tipo mais frequente de célula na nossa epiderme, tá? E eles vão se organizar em diversas camadas em vários estágios de desenvolvimento, tá? Então vai ter aqui, ó, queratinócito recém-formado, queratinócito maduro, queratinócito em degeneração, queratinócito morto, tá? Então ele vai estar em vários estágios, tá bom? Os queratinócitos. Beleza? E o que acontece? Por que, né, esse nome? Eles produzem queratina, né? Que vai ser o quê? Uma proteína impermeabilizante. Beleza? Então essa proteína vai ser importante para quê? Para evitar a perda excessiva de umidade através da pele. Tá bom? Então os queratinócitos vão estar aí responsáveis pela produção de queratina, tá? Nós temos também os melanócitos, como eu falei com vocês. Olha só os melanócitos aqui. E olha só, o nome já diz, né? Para quem aí for mais sagaz na biologia, já
conseguiu pegar o que significa os melanócitos. São quem? São aqueles carinhas que vão estar produzindo o quê? A melanina. Beleza? Então, a melanina, pessoal, é um pigmento proteico que confere cor à pele, tá? Então, essa melanina, ela vai ser produzida e ela vai se incorporar aos queratinócitos, tá? Então, quanto maior for a quantidade desse pigmento, mais escuro o quê? Vai ser o tom da pele dessa pessoa, tá? Então, por exemplo, o albinismo vai ser o quê? Vai se caracterizar pela ausência de melanina na pele. Entende? Então, olha só que interessante. Vocês podem estar vendo aqui também, ó, temos a célula de Merkel e a célula de Langerhans, né? Langerhans, né? Acho que falei bonito. Então, pessoal, as células de Merkel vão ser responsáveis por captar estímulos táteis. Então, você está sentindo, vai ser as células de Merkel que vão estar conseguindo sentir isso daí, tá bom? E as células de Langerhans. O que são essas células de Langerhans? Tá vendo que eles estão aqui no meio dos queratinócitos? Essas células aqui, pessoal, vão ser importantes na defesa do organismo, tá bom? Por quê? Porque eles vão capturar e, vamos dizer assim, né, matar os micro-organismos, tá? Que acabam entrando por aqui, alguma coisa assim. As células de Langerhans vai ser responsável por isso, tá? Para capturar os micro-organismos que acabaram invadindo a nossa epiderme. Beleza? Então, olha só. Uma outra coisa também interessante para a gente ver, pessoal, são as camadas ali da epiderme, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Na camada córnea, né? Eu quero deixar bem claro aqui para vocês, ó. Temos a camada córnea, que é constituída por quê? Por células mortas e queratinizadas, que se achatam como escamas, então que é pavimentosa, tá bom? Nós temos aqui a camada lúcida, tá? Que vai ser o quê? Vai estar presente nas regiões palmoplantares, tá bom? Em que a pele é mais espessa e também nos lábios, tá? Então, essa camada possui células transparentes e achatadas, tá bom? Nós vamos ter a camada granulosa, tá? Que as células vão se achatar e passam a apresentar uma forma mais cúbica, né? E apresentam inúmeras bolsas citoplasmáticas repletas de substâncias precursoras de queratina, tá bom? Olha só que legal. Então, é aqui, né? Vai ser nessa camada que vai ser produzida substâncias que formam a barreira de proteção impermeável da pele, tá? Nós temos também a camada espinhosa, beleza, pessoal? Essa camada aqui, que é a maior, né? Que vai estar o quê? Localizada acima da camada basal e formada por várias camadas e formado por quê? Por queratinócitos em formatos poliédricos, tá bom? Em 3D. Então, pessoal, tá, e por fim, né, quase que eu esqueço, da camada basal ou camada germinativa. A gente também vai chamar ela de camada germinativa, tá? Nada mais é, pessoal, do que o quê? Que é formado por células, tá? Que se dividem continuamente por mitose, produzindo novas células. Então, a camada basal ou germinativa vai ser a camada onde vai estar o quê? Acontecendo essa mitose ali constante ali das células para renovar todas as células da nossa epiderme, tá bom? Bom, agora foi a epiderme, vamos ver a derme agora. Para a gente finalizar, pessoal, a derme. A derme é formada por tecido conjuntivo e está logo abaixo da epiderme. Ela vai apresentar os receptores sensoriais, tá bom? A derme, pessoal, além disso, vai apresentar fibras colágenas e vai sustentar a epiderme, tá? E é na derme também que vão estar as raízes dos pelos e as glândulas sudoríparas e sebáceas, tá bom? Então, essa daqui vai ser a parte da derme, tá vendo? Ó, eu falei, vai ter as raízes dos pelos, vai ter as glândulas aqui também. E, além disso, nessa imagem aqui que eu peguei, lá do ser protagonista, né, a gente está vendo vários do quê? Anexos da pele também. Beleza, pessoal? Um desses anexos que são? São os pelos, tá vendo? Ó, o pelo. Então, olha só. São filamentos constituídos por células queratinizadas
mortas, tá bom? Então, o pelo é formado por um folículo piloso que se encontra na derme, e cada folículo piloso, tá bom? Que se encontra na derme, cada folículo piloso que se encontra na derme, né? Vai estar ligado ao quê? A um músculo, que é esse músculo aqui, ó. O músculo eretor do pelo, tá bom? Então, é o quê? Quando a gente fica arrepiado, né? Então, esse músculo aqui vai ser responsável para quando a gente fica arrepiado. Então, quando a gente está com frio, né, a gente vai ficar arrepiado. Ou então, quando a gente está com medo, a gente fica arrepiado. Vai ser esse músculo aqui, pessoal, que vai fazer com que o pelo fique arrepiado, né? Fique ereto. Qual é o nome do músculo? Né? Músculo eretor do pelo. Beleza? Bem tranquilo assim. Vamos ter as unhas também, que não está aqui na foto, né? Mas as nossas unhas, pessoal, são formadas de células mortas e queratinizadas, tá bom? E foi muito importante para a evolução, né? Que auxiliou a gente na apreensão e na manipulação de objetos também, tá bom? Nós temos as glândulas sebáceas, tá? Aqui, ó, a glândula sebácea tá bem aqui, tá? Vão ser pequenas estruturas em formas de bolsas envolvendo o quê? Os folículos pilosos, tá vendo? Envolvendo eles, tá? Nos quais vai o quê? Lançar uma secreção oleosa que vai lubrificar a pele e os pelos, evitando o ressecamento, tá bom? Então vai estar aqui, as glândulas sebáceas vão ser importantes para isso. E por fim, pessoal, nós vamos ter o quê? As glândulas sudoríparas, né? Que vão cadê elas? Estão aqui, ó. As glândulas sudoríparas, né? Elas vão fazer o quê? Produzir suor, né? Que vai o quê? Conter água e outras substâncias. Vai ter sódio, potássio, ureia também, tá bom? E o suor vai ser o quê? Vai ser um mecanismo de regulação da temperatura corpórea, uma vez que ao evaporar vai retirar o calor do corpo, resfriando o corpo, tá bom? Então, como a gente viu lá nas funções, né? Então, uma das funções era o quê? Ajudar na regulação da temperatura no corpo. Então, é dessa forma, né? Com as glândulas sudoríparas, tá? Que as glândulas, como a gente já viu, são secretoras de substâncias. E as glândulas sudoríparas, quais são as substâncias que elas vão secretar? O suor. Tá bom, pessoal? Caramba! Essa foi a nossa aula. Está aqui as referências, tá bom? De onde eu tirei cada uma das informações que eu falei aqui com vocês. Como eu sempre brinco, fontes, vozes da minha cabeça, não é assim, tá? Eu sempre procuro, né? Tá sempre aqui, vocês sempre veem, né? O Ser Protagonista, o Campbell, o Amabis. Tô sempre pegando lá, também peguei de outros sites também. Beleza, pessoal? Então, eu quero agradecer a todos vocês. Muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. Deixa eu mudar a tela. Vem comigo aqui. Quero agradecer mais uma vez, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aí, né, assistindo a minha aula, me prestigiando com a presença de vocês. Então, lembrando, se você conhece alguém que está precisando de um reforço em biologia e tal, pode chamá-lo para vir aqui, para seguir, que aqui eu estou dando aula todas as terças e sextas às 5 horas da tarde. Tá bom, pessoal? Aulas de biologia, gratuito, de graça. Mais uma vez, exclamação Discord. Para quem não está no canal do Discord, entra lá, vai ser muito legal, tá? Tirar dúvidas, conversar, falar sobre alguns assuntos. Então, fiquem à vontade, tá? Então, meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo, que vocês tenham gostado da aula. E lembrando, semana que vem, pessoal, eu vou para São Paulo. Então, infelizmente, né, não vamos ter a nossa live semana que vem, porque não tem como eu levar o meu computador para São Paulo, tá bom? Mas na próxima semana, daqui a 2 semanas, a gente vai voltar com as aulas normais. Então, não se percam, continuem estudando, tá? Vestibular é isso, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, tá? Não é uma corrida que dura 10 segundos, é realmente uma maratona. Tá bom, pessoal? Então, foquem que no final vocês vão conseguir chegar no objetivo de vocês. Tá bom? Então, queridos e queridas, muito obrigado. Tenham uma excelente tarde, final de tarde, né?
uma excelente noite, melhor dizendo. Tenha uma excelente noite todos vocês, um bom descanso, bons estudos para todos vocês e muito obrigado. Mais uma vez, Verônica, muito obrigado pelo Prime. Mais uma vez, Princess, muito obrigado pelo follow, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Valeu mesmo, vocês fazem o meu dia muito melhor, beleza? Então tá, pessoal. É isso, qualquer coisa eu tô lá no Discord, qualquer dúvida é só chegar lá que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? Valeu, pessoal, uma boa noite, bom descanso a todo mundo, valeu e até a próxima aula. Tchau!